irmãos, aqui é Renan Malacis e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o zodíaco chinês pode se transformar numa ferramenta para você trabalhar como terapeuta. Tá? E para iniciar um pouco esse assunto, eu quero compartilhar um pouco da minha história, né? Como que foi essa trajetória para mim. Acho que antes da gente pensar em ajudar o outro com uma terapia, a gente sempre acaba se voltando para nós mesmos, né? E olhando como que essa ferramenta está me ajudando, né? O que isso está me trazendo, qual é a transformação que isso está trazendo para mim. E naturalmente isso acaba criando um despertar mesmo de ajudar outras pessoas, né? Então isso para mim foi uma questão muito natural no meu processo, né? Desde que eu era criança, assim, eu conheci uma clínica de medicina chinesa em Santo André, onde eu tive a oportunidade de frequentar lá, muitas vezes quando tinha problemas, doenças, dores, né? Um grande professor que eu tive por muito tempo, e há aproximadamente mais de 5 anos, já tem mais de 5 anos que eu tenho estudado sobre esse assunto da medicina chinesa e a astrologia chinesa, tá? E é por isso que a gente vai falar um pouquinho do zodíaco chinês, né? Como essa ferramenta, como é que isso virou uma ferramenta de trabalho para mim. Tá? Então, quando eu comecei a estudar foi nessa clínica em Santo André sobre o zodíaco chinês, os 5 elementos, né? As teorias, duas teorias principais da filosofia chinesa. E a primeira coisa que me despertou muito quando eu conheci o zodíaco chinês com realmente uma profundidade de estudo, de entender como que funcionava, foi que eu percebi que os pontos se fechavam. Isso na minha trajetória sempre foi uma questão assim de muita dificuldade, mas isso para mim, das teorias que eu estudei, de linhas que eu estudei, eu não estou falando que são piores ou melhores, não acredito nisso, tá? Mas eu sempre sentia aquele, sabe, quando tem aquela sensação de, meu, tá um rabinho aberto aqui, tem uma sensação de que está aberto. E quando eu conheci os zodíacos chineses, eu falei, nossa, isso aqui é um padrão de funcionamento da natureza, tanto no zodíaco chinês como nos 5 elementos. Então você percebe que as coisas se conversam de uma forma extremamente cíclica. Então você consegue relacionar as coisas com mais facilidade. Então isso para mim, pessoalmente, muito antes do desejo de ser terapeuta, isso para mim foi um fator extremamente determinante para iniciar esse processo. Tá? Então eu já trabalhei sim com outras coisas, com eventos, já fui atleta, já trabalhei em vários ramos, sou formado em engenharia civil, só que eu fui sentindo, né, desde o primeiro ano que eu estava estudando o zodíaco, eu comecei a sentir que eu estava tendo alguns recursos a mais para poder me sentir em paz. Simplesmente isso, viver em paz, compreender um pouco mais esses fluxos da natureza com respeito, com amor, como olhar as outras pessoas com bondade, entender muito mais as nossas relações. Então, isso para mim foi uma coisa que me tocou demais. Honestamente, assim, isso me tocou muito. Falando até no sentido espiritual do processo, eu realmente senti que eu percebi muito essa mensagem de me aprofundar nisso, de entender, e naturalmente é óbvio que quando algumas coisas começam a fazer muito bem para você, você quer dividir com as pessoas. Isso é natural. Quando você vai no restaurante, faz alguma coisa, come alguma coisa que te fez bem, você quer falar para o outro. Então o nosso desejo de dividir para compartilhar e para multiplicar, ele é instintivo. E isso é óbvio que todo mundo com certeza já passou por isso, né? Com muitas situações, independente de trabalho, né? Só que isso aconteceu comigo nesse processo de estudo do zodíaco chinês, né? E dos 5 elementos também. Existem muitas formas de se compreender o zodíaco que vai muito além de você simplesmente ler uma mensagem, tá? A grande questão da filosofia chinesa é onde você consegue perceber o oceano que existe por trás da gota. Então isso sempre tocou o meu coração. Porque o que significa isso para mim? Quando você fala de
Compreender o Oceano por Trás da Gota, você fala que por trás de uma mensagem, por trás de uma linha, né, você tem uma vida inteira de estudo que está por trás daquela frase, por trás daquele ensinamento, porque para aquilo ser condensado em uma frase, foram muitas vezes centenas de anos, milhares de anos de conhecimento acumulado, sabedoria popular para chegar naquilo. Então, nesse momento que a gente vive de excesso de informação, o princípio, né, do meu trabalho, o desenvolvimento do zodíaco chinês, ele tem muito a ver com isso. Peraí, vamos voltar um pouquinho para o simples e entender a magnitude que existe por trás do simples. Ao invés de a gente não parar de buscar informações, sem compreender um pouquinho mais qual é o meu fluxo na natureza, né? Qual é o meu papel aqui, que antecede as suas vontades. Existe, obviamente, a sua parcela de vontade nisso, mas é óbvio que é necessário compreender que a natureza tem uma inteligência. Isso é indiscutível, já foi provado de infinitas formas, né, por muitos pensadores, estudiosos, que não cabe a gente falar disso aqui agora. Então, existe a necessidade de respeitar esse fluxo. Então, como isso me ajudou muito a, literalmente, tá, assim, ficar em paz. Ficar em paz. Acho que eu sou do tipo de pessoa que não conseguia viver em paz. Por mais que tinha muitos momentos bons na vida, como a maioria de nós cresce, né, numa filosofia, numa metodologia de estar sempre correndo atrás de um monte de coisa, e aí você começa a sempre ficar perdido. Então, na medicina chinesa, a gente descreve, muito antes de falar de uma doença, a gente fala de desarmonia. Para a medicina chinesa, filosofia chinesa, quando você tem uma proporção, né, de yin e de yang, vamos pensar assim, de um lado e do outro. Então, quando você começa a sair um pouco mais para um lado do que para o outro, você já está em desarmonia. Então, isso pode se manifestar num problema mais sério ou não. A questão é que a gente passa a vida presa em alguns pensamentos e não percebe essas pequenas disfunções que a gente vive. Então, quando eu comecei a estudar essa filosofia, para mim foi um momento de tipo, calma, eu resolvi, assim, por escolha, parar absolutamente tudo que eu estava fazendo para conseguir dar não 2 nem 3 passos para trás, mas muitos passos para trás, uma estrada inteira para trás, para conseguir primeiro me situar e compreender um pouco mais do momento que eu estava. E a minha missão aqui com o início desse canal é conseguir, do que eu consegui acumular com esses um pouco mais de 5 anos que eu estudo isso, dividir tudo que eu puder da melhor forma possível, com todo o auxílio, né, de vocês, que tenho certeza que vão estar me acompanhando nessa caminhada, para quem sentir isso de verdade no coração, porque o zodíaco, assim como outras teorias de outras filosofias, é uma forma da natureza conversar com você. É uma forma de você compreender esse fluxo e perceber a sua sintonização com aquilo e captar as mensagens necessárias. Tá? Então, isso para mim é um resumo assim, de como foi esse despertar, falando mais na prática, né, de quando eu comecei a estudar isso de fato, que me despertou de verdade a querer ajudar as pessoas, porque eu sempre tive uma percepção na minha vida que hoje é o ponto-chave do desenvolvimento do meu trabalho, tanto na medicina chinesa como na astrologia chinesa, que é o quê? Uma coisa que sempre me cansou muito, me irritou muito na vida, é a sensação de perder tempo. Isso para mim sempre foi assim um mártir, né? Você está fazendo as coisas sem poder estar entendendo melhor aquilo, ou brigas, problemas, acidentes, coisas que a gente se envolve para perder tempo. Ficar doente, ficar gripado, qualquer coisa, perder dinheiro, sabe? Então, assim, de muitas formas diferentes, a gente simplesmente perde tempo na vida, se relacionando mal com as pessoas, brigando. Então, isso sempre foi uma coisa que me incomodou demais. E é óbvio que eu também fui me deparando com o limite que eu tinha para compreender isso. Então, assim, quando eu comecei a estudar isso, naturalmente eu comecei a juntar alguns pontos e falei, nossa, eu estou conseguindo viver em paz e estou ganhando tempo.
na vida. O meu tempo está sendo muito mais útil do que estava sendo até pouco tempo atrás. E naturalmente isso me fez ter a vontade de dividir isso com as pessoas. Então eu falo do Zodíaco o tempo inteiro com as pessoas. Se deixar, é o assunto que eu mais vou querer falar, entender, compreender qual é a personalidade da pessoa e como que aquilo se aplica na vida dela. Para a questão que ela está querendo resolver, para o problema que ela está querendo resolver, para que aquela energia que está estagnada, que é um problema muitas vezes, você conseguir dissipar isso pela clareza da informação. Então, foi assim que iniciou a minha caminhada, assim, dentro primeiro com a medicina chinesa na prática, atendendo terapia corporal mesmo, com os processos mais padrões que a gente conhece da medicina chinesa, com acupuntura, com doin, com shiatsu, né, e outras técnicas. Só que junto com isso, foi assim, realmente me despertando essa vontade de desenvolver o trabalho de aconselhamento através do Zodíaco chinês. Cara, eu preciso conseguir formatar isso de um jeito que fique claro para as pessoas. Então hoje o meu trabalho ele é feito, né, dessa forma individual com as pessoas, onde a gente consegue trazer o problema das pessoas que cada um apresenta, fazer ela entender um pouco mais do signo que ela representa, por que ela tem aquilo e obviamente como que ela, por ser daquele signo, tem aquilo, né, tem aquele problema apresentado daquela forma. Tá? Então o Zodíaco ele consegue te trazer essa clareza. Por exemplo, você é de cavalo. Então a gente está entrando agora, vai entrar agora dia 12 de fevereiro no ano do boi. Então aí você está com uma questão na sua vida, ou uma ansiedade, ou querer mudar de trabalho. Então primeiro vamos entender um pouco do cavalo e como que essa questão está aplicada para você no ano do boi. Entendeu? Então, às vezes, com algumas compreensões simples, isso traz uma clareza para a pessoa que pode ajudar demais a desenrolar o processo. Por quê? Porque o Zodíaco, os 5 elementos, é um funcionamento da natureza. Então, quando você compreende um pouco alguma mensagem que está por trás desse tratado milenar, você se conecta um pouco mais com o fluxo da natureza, com o fluxo que antecede a sua vontade, que antecede a sua maneira de compreender. Tem a maneira da natureza conversar com você. Então isso, quanto mais se faz aprender isso, você consegue desenrolar melhor esses processos. Fazer a energia fluir livremente como ela é na natureza. Como um rio que corre livremente e você não tem como parar. A energia de um rio. Você tem como tentar bloquear, mas parar você não para. Porque é a energia da natureza. É o fluxo que acontece, do que existe. Tá? Então, nas terapias, como que é feito nesse processo? Mas como então transformar isso num processo terapêutico, né? Transformar isso em profissão? Primeiramente, é você começar a compreender algumas características básicas do que representa o rato, do que representa o boi, o tigre, né, o coelho e assim por diante. Compreender o que representa cada um dos 12 signos e sua magnitude. Né? Primeiro, assim, qual que é a compreensão básica disso aqui. A partir disso, você consegue se aprofundar tanto na personalidade dos signos, como nessa interação de troca de energia que existe entre os signos. E isso você pode usar, tanto falando de uma pessoa, por exemplo, então uma pessoa de carneiro e uma pessoa de coelho, né? É uma forma de olhar, ou você pode combinar as informações que regem o comportamento de um carneiro e o comportamento de um coelho, e aquilo você pode aplicar no problema. Você pode trazer um esclarecimento para um problema que a pessoa está apresentando. Porque todos nós somos compostos dos 12 signos. Você nasce sobre a regência de um ano, e esse ano é o que rege qual signo você é. Se você é de carneiro, se você é de boi, né, se você é de tigre, se você é de coelho e assim por diante. Então isso é uma coisa. Então você tem um caminho e uma característica por ser daquele signo. Mas nós, como seres humanos, temos, né, a capacidade de desenvolver a compreensão no nosso desenvolvimento humano, que é chamado de nirvana, de iluminação, em outras teorias. Uma das formas de se atingir isso
dentro dessa compreensão, pelo menos é o que eu acredito, o que eu consegui compreender no meu caminho de estudo, é compreender com perfeição, com excelência, agir, né, nesse fluxo da natureza, sendo e compreendendo a capacidade de expressar essas 12 atitudes, os 12 signos, essas 12 ações que correspondem a esse fluxo de energia. Quando a gente faz isso, dentro do que eu consegui compreender até agora, é exatamente o nosso caminho de desenvolvimento, é o nosso caminho de iluminação. Agora, é claro que isso vai ter uma compreensão diferente para você que é de macaco, outra para você que é de cavalo, outra para você que é de coelho e assim por diante. Tá? Então, isso com certeza é uma forma, né, de fazer, se usar o zodíaco chinês como profissão. E você pode usar isso tanto como sendo um terapeuta do zodíaco chinês, porque eu quis fazer isso, então eu falei, eu vou trabalhar com isso. E eu vou passar essa mensagem para as pessoas, porque é o que eu acredito, é o que está me fazendo bem. Né? Então é óbvio que me surgiu essas questões de como é que eu vou falar isso. Esse aqui é um primeiro vídeo do canal. Então, como é que eu vou colocar isso de uma forma aberta? Porque na compreensão individual é uma coisa, quando a gente abre é outra. Né? Mas mesmo você sendo de outras profissões, tendo outras maneiras, né, de trabalhar como terapeuta, que eu respeito imensamente cada forma de trabalhar, porque é o que você sente. Então é o que te faz bem, é a maneira que você vê que está fazendo sentido para você, ou pelo menos está buscando fazer sentido para você, e é óbvio que você, dessa forma, quer ajudar as outras pessoas. Né? Então, comigo não foi diferente, porém estou aqui para, com muita humildade, com muito amor no coração, muito esforço, passar um pouco não, tudo, né? Tudo do que eu consegui caminhar até aqui, no início de um trabalho que com certeza vai se proliferar com muito amor, e eu espero conseguir ajudar cada um de vocês da melhor maneira que eu puder, que tiver ao meu alcance. Tá? Esse desenvolvimento, eu com certeza quero fazer isso junto com as pessoas, junto com vocês, junto com cada um que vai querer me acompanhar, e eu também aprender com outros questionamentos que eu não consegui ter, com outras terapias que eu não consegui estudar, porque esse papo da gente ficar querendo se individualizar demais não dá certo. A gente não tem tempo para isso. A gente precisa naturalmente se ajudar, né, que é dividir para multiplicar. É a hora que a gente consegue, peraí, então você faz isso, eu faço aquilo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, vamos combinar isso e melhorar com certeza a nossa capacidade de viver aqui, porque a quantidade de maldade que a gente ainda vê, mesmo na inocência ou na ignorância que a gente faz uns para os outros, é muito grande. Então essa mensagem é o que eu com certeza quero passar para vocês, e isso é um pouco de como é feito, né, o meu trabalho, de como é feita essa terapia, né, na individualidade do processo, no desenvolvimento, seja numa terapia avulsa ou seja no acompanhamento de uma pessoa que sente a necessidade de ter um acompanhamento mais de perto. Tá? Trazer a clareza do zodíaco, trazer a luz da informação para aquele problema. Conforme você vai compreendendo o que significa as casas do zodíaco, a combinação, né, de um signo com o outro, você tem como expandir esse tipo de conhecimento dentro das interpretações, dos materiais que a gente tem, você consegue expandir isso de uma forma infinita. Infinita, porque você entra na frequência, você entra nesse fluxo de conhecimento, essa inteligência cósmica que existe, e com certeza consegue se surpreender com o que você sente, né, de realização, tanto para você como para o outro. E às vezes você pode nem compreender totalmente o processo que está acontecendo, né, numa terapia, por exemplo, mas você com certeza é recompensado pelos seus esforços. Eu tenho certeza que você que é terapeuta vive isso no seu processo, e tem aqueles momentos que você se sente indagado, questionado se é aquilo que você quer seguir mesmo. E eu não estou dizendo que comigo é diferente, não, né? Porque todos nós somos humanos e temos muitas questões parecidas. Mas tem uma coisa que eu afirmo para vocês, é que eu encontrei essa paixão verdadeira de fazer isso com a astrologia chinesa
com a medicina chinesa, com a filosofia chinesa. Então eu vou compartilhar tudo que eu puder com vocês aqui e com certeza quero a ajuda de vocês para desenvolver isso. E como eu disse, a gente parte do princípio de dividir para multiplicar, porque ninguém faz nada sozinho. Legal? Então isso é um pouco do que o Zodíaco pode fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para frente aí que tem muita coisa legal para a gente conversar, para a gente dividir. Tem muito mais coisa por aí. Gratidão imensa pela presença de vocês aqui e até a próxima.